Olá, tudo bem com vocês? Conrado Ledesma, nome artístico, vocês já sabem, Bonzo Ledesma, Arcturian, com mais uma entrevista, mais um convidado especial no nosso multicast da Dell. O nosso multicast é o podcast que você realmente aprende alguma coisa. Por que você aprende alguma coisa? Porque a gente traz convidados relevantes, a gente traz convidados importantes com conteúdo, com uma experiência de vida, com lições, com aprendizados. Sempre aqui um convidado especial que vai fazer você aí do outro lado ter uma experiência ótima, que eu vou ter aqui, porque eu sempre aprendo com o convidado, com os múltiplos assuntos. Por isso chama multicast. Múltiplos assuntos, múltiplas experiências, múltiplos aprendizados para você não perder tempo na internet, que hoje está muito fácil perder tempo. Tá legal? E não se esqueçam, o principal desse trabalho, além de entreter, além de levar conhecimento para você, é fazer com que você viva essa experiência e que você absorva dessas histórias, da história de vida, da luta, da batalha, dos serviços, da profissão, que o convidado traz informações. A nossa recompensa, sabe qual é? É a sua inscrição. Sem a sua inscrição, o canal não pode crescer, o canal não evolui, eu não consigo trazer convidados também com assuntos bacanas, né? Todos os convidados são importantes e têm a mesma relevância, mas o canal crescendo, ele vai atrair convidados também de outros setores, com relevância nacional, projeção nacional e até internacional, por causa da sua inscrição. Além da inscrição, ative o sininho, faça um comentário também que é muito importante, participe, ative o sininho, faça a inscrição, dê um like para nos ajudar, é a única coisa que a gente pede em troca, tá bom? Feito isso, hoje nós estamos aqui com um amigo. Tem vários convidados que eu estou trazendo que são amigos, né? São parceiros, são pessoas relevantes na nossa vida. Lógico que vão vir convidados também que a gente vai se conhecendo, né? Indicação. E se você tem aí um amigo que tenha uma história de vida, tem um produto, tem uma empresa, tenha algo para acrescentar no nosso multicast, convide ele. Na descrição do vídeo vai estar o WhatsApp, é só entrar em contato com a nossa produção e a gente faz o contato e agenda uma gravação aqui no nosso podcast, tá bom? Qualquer tipo de pessoa, sendo famosa ou não. O amigo que está na minha frente é uma pessoa que é com muito gosto, né, com muito prazer, que eu vou explorar um pouquinho do que eu já conheço dele. E eu sei que ele tem muita coisa para acrescentar, ele tem muitas histórias, ele tem uma história de vida, ele tem uma luta, tem um trabalho social, que é o nosso amigo Tio Miro. Dê o seu bom dia a olá todos. para todos, bom dia ou boa tarde ou boa noite, depende do horário, né, que a pessoa vai assistir. Sim. Agradeço a oportunidade, Conrado, de estar aqui, de nos revermos para aquele bate-papo que nós sempre tivemos, assim, sobre vida, sobre trabalho e das coisas que nós gostamos em comum. A arte. A arte, muito bem. Eu gosto nesse começo, que é o primeiro corte que eu faço. Eu faço 6 cortes de cada, eu e a minha produção, lógico. Eu faço com eles, a gente seleciona sempre o primeiro momento, que é esse que nós estamos de abertura, né? E eu gosto que a pessoa se apresente, ela fale quem ela é. Tanto é que eu já coloco lá na thumb quem é o Tio Miro, para gerar essa curiosidade, saber, mas
Quem é essa pessoa, né? Bom, tio Miro, um título que eu ganhei, não só pelos sobrinhos, mas por todos os alunos da nossa escola, e acabou revertendo para todos os amigos. E eu vejo quando me chamam de o tio Miro, é porque eles me trazem para dentro da sua família. Certo. O tio é alguém bem próximo, por isso o tio Miro. Meu nome é Valdemiro Porsani, venho de uma família de 9 irmãos de muita luta, pai alfaiate, Descendência italiana. descendência italiana, e construímos a nossa vida com muito sacrifício, muito trabalho, mas uma vida digna, graças a Deus, que o meu pai nos ofereceu, da moral, da ética. E trabalhamos com tudo isso na parte social, na parte de tentar fazer algo para o mundo, algo um pouco melhor. Certo. E já explorando essa abertura, vocês, os descendentes, seus pais, seus avós são de São Paulo, eles vieram de outra região? Não, vieram de Taquaritinga. Meu pai nasceu Do interior. no interior de São Paulo, tanto é que os parentes que vieram da Itália, tudo estão Já nessa foram região. direto para essa região? Para essa região, estão lá. Se instalaram. E meu pai depois veio para São Paulo junto com meu avô, quando a minha avó tinha desencarnado. E aí já construíram aqui. Aqui nossa vida toda em São Paulo. Certo. Muito bem. Esse é o tio Miro. Tem esse apelido, então, carinhoso pela família, primeiramente, e depois no seu trabalho com a educação. Que é, na verdade, a gente sempre vira tio, né, na escola. Eu é tio Conrado, né? Então é inevitável, as crianças acabam chamando de tio, tia, né? As professoras e tudo mais. Temos muito assunto aí nessa área da educação também, né? Coisas pertinentes aí ao nosso trabalho, nosso métier, a cultura, a arte. Você, como um bom descendente de italiano, adora, além da massa, da pasta, o vinho, mas também gosta de cultura, né? Sim. Gosta da... A Itália é o berço, né, da cultura. Exatamente. É o berço da cultura e tudo começou lá, né? Toda essa história da música, do jeito que ela é hoje, começou lá na Itália. Com as influências, lógico, através dos tempos. Muito bem. Então, vamos começar. Tio Miro cresceu em São Paulo, daí a gente vem desenrolando, né? O seu histórico. E tio Miro trabalhou em alguns lugares antes de abrir a sua escola, fundar aí a sua escola, que nós já vamos entrar depois. Eu trabalhei 35 anos como consultor de empresas, sou administrador de empresas, na área de custos, produção, certo, na parte de auditoria. E depois, do começo eu brinco que eu caí de paraquedas na educação, né? Mas quando eu entrei na educação, foi algo apaixonante. Uma missão, né? Eu vejo como uma missão, não só minha, mas também da minha esposa, que dirige a escola. Uhum. Para nós é uma missão. A sua entrada na educação foi devido ao seu casamento com a professora Tianô, que também é educadora, né? E psicopedagoga, né? Como eu também. Ou foi antes essa sua inclinação para a educação foi influência dela? Não, nós entramos juntos. Foi influência da minha filha mais velha, que queria uma escola, e acabamos nós entrando para ajudar, acabamos ficando com a escola. E ambos aí se apaixonaram pela escola, uma escola infantil.
E Então, desde o berço, o seu casamento com a tia No é antes de abrir a escola. antes de abrir a escola. E aí fluiu para abrir a escola com Pegamos a filha uma também. escola em andamento, trabalhamos essa escola com uma visão, fomos aprendendo e fomos mudando a visão da escola. Isso na região já de Osasco? No Jaguaré, São Paulo, que é São- próximo, é, divisa com no São Paulo, né? O bairro do o Jaguaré. Jaguaré. Para você que não é daqui de São Paulo, temos um bairro aqui onde tem um metrô hoje em dia, né? No Jaguaré. E começamos lá na escola infantil, depois fomos para a escola fundamental, Em Osasco já em Osasco. tá certo. Então, isso quantos anos desde essa primeira escola fazem já na educação? Há 20 anos, quase 20 anos. É uma história de vida, porque a gente sabe, eu sou professor, atualmente eu não estou me dedicando às escolas regulares, eu me dedico à minha escola de arte e de música, que é a Delarte, que você já conhece aqui de tanta propaganda que eu faço. Mas a gente sabe que na escola cada dia é diferente do outro. Cada dia é um aprendizado diferente. Eu vejo a escola, eu vejo o professor não como o dono da verdade. Ele apenas é um ser com todos os problemas de vida como nós temos, mas aquele que orienta aquele serzinho para encaminhar. Eu vejo o seguinte, antigamente nós falamos ainda, a educação vem do lar. E a escola, ela tem que trazer o conhecimento. Eu não vejo assim. Eu não vejo mais isso. Eu vejo como uma união escola e família. Família e aluno. Então você participa da educação da criança. Você tem que estar associado à família com uma visão. Às vezes, você tem as famílias ainda imaturas para essa educação e elas necessitam da escola com essa visão educacional, não só de conhecimento. Então, essa visão que você está trazendo aqui, para você que é pai, está assistindo aí, preste bem atenção para você fazer uma reflexão no que a gente está explorando agora aqui, que é uma visão diferenciada de educação, onde você constrói o conhecimento não unilateral, né? É um conglomerado de fatores que precisam estar juntos para construir o conhecimento da criança, onde a criança própria também vai norteando, desde que tenha essa mentalidade. Exatamente. A escola tem que ter, né, essa mentalidade. É o que nós, as duas escolas, depois eu falo da outra, nós colocamos essa mentalidade. Por isso que eu brinco, quando eu falei do tio, né, porque para mim é um prazer ser chamado Sim. de tio para a criança. Sim. Porque o tio e a tia, na família, ele é o irmão ou a irmã. Daqueles que são os mais importantes. Então ele traz, na visão dele, da criança, para você, Essa após a família, importância. a sua importância quanto à educação. É o parente mais próximo, depois do pai e a mãe, da avó e do vô. Exato. É o próximo na lista. E ele te coloca como isso, nessa classe. E para mim isso é muito importante. A escola é a Escola Educacional Allan Kardec, em Osasco. Depois nós vamos fazer aqui o merchan para você conhecer, fazer o seu contato e conhecer a proposta, porque existem escolas e escolas. Eu já passei por algumas, né? E então você está me dizendo que o aluno precisa ser levado em consideração nas suas limitações e nas suas qualidades, é isso? Com certeza.
Às vezes, Conrado, eu dou sempre um exemplo. Nós temos uma criança muito boa em matemática e péssima em português. Não é péssima, é um aluno mediano em português. E o pai, com essa visão, ele põe a criança com professor de reforço na matéria. Para forçar ele bem naquela, igualar como se ele tivesse que ir bem em todas. De português. E nós teremos um aluno mediano em português, mesmo com esse esforço. E perderemos um talento em matemática. Porque ele tem que focar nas outras por causa da exigência dos pais. Se nós focarmos no seu maior talento, potencial, nós teremos um mediano nas outras, mas desenvolvido o potencial máximo naquilo que ele traz. Porque você me conhece, você sabe a visão que eu trago. Aquela visão que ele traz. Então nós trabalhamos as suas limitações. E no geral, não é só os pais. As escolas, elas querem nivelar todas as matérias, você tem que ir bem em todas. Em todas. Aí eu formo o número 1, né? A minha escola, quando eu vejo isso, eu formo o número 1. Mas aí eu tenho que formar o número 2, número 3, número 4, né? Porque só temos um número 1. E aí nós esquecemos. E aí nós perdemos os grandes talentos para um mundo que visa hoje apenas a felicidade financeira, a posição social. Eu falo felicidade financeira porque no mundo que nós vemos hoje, muitas famílias, aquele que não tem uma posição financeira, ele já fica alijado na sociedade. Exatamente. Mal visto. Ainda é assim. Né? E quando a felicidade está no prazer, no ganhar, na conquista daquilo que você faz. O amor que você coloca naquilo que lhe traz. E que não é levado em consideração. Não é considerado. A consideração é o ter, né? Não é o ser. Não o ser. Nós olhamos hoje a criança, eu vejo o mundo como um todo. Né? A criança hoje, ela sofre muito. Essa geração que nós temos hoje, que o pessoal fala que estamos até as autoridades querendo proibir o celular, a tecnologia dentro das escolas, para chamar a atenção do aluno. Porque ele está muito disperso. O que você acha, já te interrompendo, mas está dentro do assunto, o que você acha de proibir o celular dentro da sala de aula? O que você pensa dessa lei? Já está aprovada? Ou está em tramitação? Está em tramitação. Eu vejo o seguinte, tudo tem o seu momento. Eu não posso ter mais para o aluno uma CPU para ele se conectar, aquelas que nós começamos, Sim. Porque ele vai pegar no nosso monitor, vai querer passar o dedo e não vai. Não vai dar o dedo, não vai. Então, não adianta nós queremos fechar os olhos para tudo isso. Essa nossa tecnologia... É a realidade. E tem 50 anos. Então é uma coisa muito nova para o mundo e é uma realidade, ela vê. Nós só temos que direcionar e focar no seu momento e o que ela nos traz de proveito, de vantagem, de conhecimento. É lógico que se nós tivermos uma sala de aula conversando determinado assunto e o aluno tiver com o celular, ele vai estar disperso. Ele não vai... Então, para você, isso tendo uma regulamentação, uma regra dentro da sala de aula, é bem-vindo, pode continuar usando. Para mim pode, até porque nossa escola proíbe o aluno de ter celular na sala de aula. Já faz isso mesmo sem lei? Desde o começo já fazemos, sem lei, sem nada, nós proibimos, porque nós temos o momento de focar, o momento... Uma pesquisa. E aquele na sala de aula não é aquele momento, mas quando se precisa ter, você vai procurar. E aí no intervalo libera, todo mundo pode pegar o seu celular ou não?
Não, porque nem trazem mais o celular. Porque já criou-se o hábito. o hábito. E outra coisa, no intervalo, nós procuramos Fazer outras atividades. as atividades educativas, nas brincadeiras Conduzir educativas. ali, monitorar. E trazer as crianças para uma sociedade, para um grupo, sabe? Então o celular se você considerar um brinquedinho, é um brinquedinho de solidão. Eu penso que eu estou convivendo com o mundo, mas eu estou convivendo comigo sozinho, fora de uma sociedade. E o celular mal utilizado, ele me traz opiniões contrárias à família, contrárias à escola. O celular mal utilizado, a gente pode dizer que é uma realidade paralela ruim. Com certeza. Eu vi uma reportagem essa semana nos Estados Unidos, que infelizmente um garoto de 14 anos criou num aplicativo de inteligência artificial uma personagem. E ele se apaixonou pela personagem, que ele criou com rosto, com fala, com inteligência artificial. E ele começou a conviver diariamente, se trancava no quarto, o rendimento escolar deve ter afetado. E infelizmente chegou às vias de fato, porque entrou numa depressão, porque ele mesmo criou e com a ajuda da inteligência artificial mal utilizada, com as facilidades desse aplicativo, na própria programação já tendenciosa do aplicativo, ele criou uma realidade que não existia. E ele provavelmente se deparava com a realidade nossa, do dia a dia, e entrou algum choque dentro dele e ele chegou às vias de fato negativas, vocês sabem do que eu estou falando, e isso é só a pontinha do iceberg de coisas ruins que, se a gente não tiver esse tipo de atitude do diretor da escola, Allan Kardec, tem na sua mentalidade de conduzir a escola, a filosofia da escola, é preocupante. Conrado, se nós pegarmos as estatísticas dessas vias de fato para a Argentina, hoje acontece com as idades mais baixas. Nós estamos falando de crianças de 13 e 14 anos. Ou seja, são crianças abandonadas. E muitas vezes abandonadas dentro dos próprios lares, trancada em seus quartos, como esse exemplo que foi dado, criando um mundo artificial. Hoje nós temos o influenciador, que na acepção da palavra, está influenciando negativamente, né, as gerações. E nós temos aquele influenciador principal, os principais, os pais, os tios, que deveriam ser os influenciadores principais. E depois também a própria escola, que eu trago para a família, está perdendo campo. Está perdendo campo. A família está imputando à escola muita responsabilidade que não é dela? 100%. Não estou dizendo, não estou generalizando. Todos os casos, né? Mas 100%. No geral, todas estão largando a criança na escola e a escola educa. E não ensina mais. Não, educa. Aí, se a escola não tem uma visão que aquele é um ser que traz toda uma bagagem da família e antepassados, DNA, tudo. E nós pegamos um professor com todas as suas dificuldades, mal remunerado, carga de horário às vezes excessivas, transportes, todas as dificuldades. Trabalha em 2, 3 lugares. Começa cedo e às vezes vai até a Vem noite. de longe. Abandona os filhos. Então você vê a estrutura emocional desse professor. Como que ele vai educar. O que ele está passando para os nossos filhos.
se nós não Se temos ninguém- uma visão de trabalhar global da coisa, né? e junto com a escola. Conrado, eu sempre fui para a educação dos meus filhos, eu sempre participei das reuniões de pais. Hoje você tem uma reunião de pais. Que difícil a presença. Estou trabalhando, Nós fazemos no sábado de manhã. que é, teoricamente, Mas aí nós começamos muito cedo, às 9 da manhã, porque o pai... esse dia chegou tarde. eu tirei para dormir um pouco. E não tem o interesse de saber O histórico escolar, a vida escolar, né, da criança. É triste, né? Então, você vê a nossa visão de educação. Hoje, nós temos um número de síndromes absurdas diagnosticadas. Déficits e patologias. Isso. Que foi criada, que foram diagnosticadas, não estou criticando nada, pelo amor de Deus, mas para justificar certas ausências. Às vezes eu me pergunto, qual era a minha? Você entendeu? Porque eu também fui criança, eu também fui educado em escola pública. Será que eu tinha alguma síndrome e não fui diagnosticada? Quer dizer, o próprio sistema está te empurrando para questionar você mesmo. Sabe? Poxa, por que se criou tanta coisa, né? Hoje? Daqui a pouco eu vou criar uma síndrome para mim. Hoje você tem que ter uma síndrome. Você tem déficit de atenção? Ainda não. Estou doido para ter. Nós temos essas crianças diagnosticadas com todos isso e ela foi rotulada. Desculpa aos terapeutas, não estou questionando. E a escola tem preparo para isso, né? Para lidar com tudo isso, eis a questão. E o Allan Kardec está trabalhando isso. Porque eu vejo as síndromes como ferramentas de evolução para o espírito. É aquela ferramenta que tem que ser utilizada para trabalhar. Eu vejo a criança como um espírito. É um ser que ele não vai morrer e acabar. Ele vai continuar. Sim. E a família, como eu estava dizendo, a família e a escola, no caso do Allan Kardec, que eu só posso falar da minha, Claro. são ambientes propícios para trabalhar essas crianças, acolhendo. Foi o exemplo que eu te falei do português, da matemática. Vamos trabalhar aquilo que ele tem. Entendendo qual a potência máxima que ele está, ou seja, explorar as potencialidades de cada aluno. Ele é bom nisso. E agora, se o pai não vai na reunião, como que a escola vai explicar? Olha, seu filho ele é melhor em matemática. Vamos trabalhar isso. Vamos deixar ele ser mediano ou na média de todos e passar e fazer tudo correto, acima um pouquinho da média, se possível, nas outras matérias. Exatamente. Nós vamos ter aquilo Um matemático no futuro. Aquilo que ele traz dentro dele. E não é toda a escola, pessoal, que faz isso. Olha. E outra coisa... Isso para todas as matérias. Todas. Se o aluninho ele tem uma predisposição para arte, vocês também chegam nos pais e conversam. Isso que eu ia te falar, porque quando eu falei que um dos nossos pontos em comuns... É a cultura. Além do vinho, viu, pessoal? Aqui tem água, tá, gente? Nosso convidado aqui está na água. É a arte. Eu vejo a arte como um todo. A arte é muito importante. Ela muda o quadro mental desses espíritos. Isso não fomos nós que criamos? Uma escola que tem arte, para mim, que são poucas que valorizam e colocam no seu quadro, mesmo de cursos livres, mesmo de extracurricular, tem outro tipo de clientela. Não é uma escola chata. Não é. Nós temos o coral, nós temos a dança, nós temos o teatro, o violão. As aulas extras, né? Para os pais que querem.
No contraturno. Porque o nosso projeto ele é integral. Né? À tarde a criança nós estamos trabalhando a criança como esse todo, além da natureza. Porque a natureza e a arte, ela é transformadora. Não, e é uma coisa só, né? É uma coisa só. E ela é transformadora. Ainda tem escolas que desassociam, né? Eles veem ainda e tentam manter esse status da arte assim como uma coisa relegada em segundo plano. Hoje em dia tudo está integrado. Não existe separadinho um canto jogado o violão. O professor de matemática ele leva o violão para a sala, o professor de história, né, inglês, o teatro é trabalhado as questões transcendentais, aí envolvendo todas as matérias. Basta querer. Nós temos, às sextas-feiras, a nossa aula ela é feita na natureza. Tem aula de educação física na quadra. Ainda está sendo no parque? No parque, na natureza, que você conheceu. Uma vez, um professor de matemática me perguntou, mas como eu vou dar a aula no parque? Aula de matemática no meio das árvores, na nossa horta, tudo. Eu só respondi, por que você não começa a dar as aulas de geometria no parque? Olha quantas formas geométricas a natureza nos oferece. Perfeitas, né? A de português, a de literatura. Não tem lugar melhor. Então, basta querer. Basta querer. E isso está integrado. Tá? Não tem como desassociar. Aí Mas é aí que está a mentalidade diferenciada da escola. Aí você fala assim, eles utilizam nessas aulas no parque o celular? Utilizam. Quando eles estão fazendo os passeios, eles utilizam. Mas o celular, nós temos um aplicativo que às vezes nós falhamos, não sabemos qual é a espécie. E eles fotografam a espécie. Já na hora, em loco. Exatamente. É viver a educação. Isso é viver a experiência ali na hora. E eles sabem, inteligência artificial, nos traz tudo sobre aquela planta, daquela árvore. Nome científico, tudo mais. Olha que aprendizado que tem para essas crianças. Realmente o Allan Kardec é uma escola diferenciada. Você que mora na região precisa dar essa chance para conhecer. Se você não mudar, não tem problema, mas você vai entender e conhecer a escola diferente. Tem escolas, pessoal, e escolas. A educação não é brincadeira. O poder público largou um pouco, né? Largou. Largou num... Falar da escola pública, aí eu vou ter que entrar recentemente foi cortado verbas. Então, então não dá para nós... Não dá para se aprofundar, mas a gente precisa dizer que... Infelizmente... Está largada a educação. Está largada, não tem uma visão... Eu não diria que eu mudaria o nome, né? Eu não chamaria de educação pública. Porque ela não traz uma educação. Não traz. Ela não te traz uma educação. Na verdade, eu acho que sempre foi largado no Brasil, pelas necessidades até internacionais, né? Mas o que a gente viu, assim, entre um governo e outro, que às vezes oscila um pouquinho mais de exatamente. Sabe? Mas nada assim transformador. Não é transformador. Precisaria de uma grande reforma de mentalidade. Exatamente, mentalidade. Teria que ter. Livros, é complicado. Conrado, nós precisaríamos começar do zero a reeducar. Porque foram educados. Todo mundo recebeu uma educação. Todos nós. Se nós. Ou é boa ou ruim, é diferente, mas não deixa de ser uma educação. Nós temos que começar a reeducar os nossos líderes. Os políticos, né? Exatamente. Para que mude a consciência para algo, como vou dizer, algo eterno, algo que fica. Eu não posso ter um trabalho na minha vida, eu não posso ter um projeto de vida acreditando que quando eu morrer o projeto morra.
Eu tenho que trabalhar esse projeto para que ele E a vida inteira, para até ele se concretizar. e ele seja perpetuado. A minha crítica, assim, é que é o seguinte, o Brasil copia muitas coisas, principalmente da cultura americana, mas nunca copia as coisas boas, principalmente da educação. Não, nós só copiamos as Os coisas. exemplos bons lá fora não copia. Outra Para coisa. pensar. Eu tenho visitas na escola, nossa escola não é grande, nossa escola é uma escola pequena. Não tenho nem capacidade de muitos alunos. E o nosso projeto também, eu não consigo trabalhar uma sala com 40 alunos. Então nossas salas são muito limitadas. Mas é o ganho, né? Que tem uma sala menor. Nós temos aquele contato, o contato. Você tem que olhar o aluno no dia a dia e saber qual é o problema que ele está tendo aquele dia, qual é a necessidade. Tem que ter essa proximidade. E só com uma sala razoavelmente menor, não vamos colocar quantidade, mas é mais fácil de trabalhar. É mais fácil de trabalhar. E quando você consegue diagnosticar um problema e ele vem do lar, que você tenta trazer o lar para dentro da escola, para trabalhar em conjunto, a maioria das vezes você não consegue. Falam-se muito que a escola é o segundo lar. Mas para a escola ser o segundo lar, o lar precisa ser a primeira escola. E está ao contrário, está invertido. Né? Está invertido. Conrado, é que qualquer coisa que a gente fala, a gente acaba talvez entrando numa polêmica, mas hoje nós temos muitos lares, não podemos generalizar, não estou dizendo dos lares dos meus alunos, de outros, mas muitos sem estrutura. E os próprios lares, as famílias não percebem isso, alguns percebem, passam um paninho e fingem que, né? Outros poderiam buscar auxílio da escola, nesse sentido, olha pai, olha mãe, vamos mudar a rota, vamos agir assim, a escola precisa da sua ajuda, vamos trabalhar junto nesse sentido, porque está pesando para a escola essa responsabilidade. E muitas vezes nós escutamos, mas eu trabalho até tarde, o meu filho fica na escola o dia inteiro, para ele fazer a lição de casa na escola. É porque em casa não tem quem faça com ele ou dê um apoio. Né? Mas a criança precisa, ela necessita ter esse contato com a família. Se a gente ficar falando aqui da educação, pessoal, vocês vão achar o nosso assunto muito chato e muito técnico, porque aí nós vamos estar abordando só e jogando tudo para fora aqui o que a gente pensa e a realidade que o tio Miro, como diretor de escola, proprietário de escola há 20 anos, aí com 2 escolas, né? O Sementinha da Vida, Sementinha da Vida, em Osasco também, ali no Jaguaré. Sementinha no Jaguaré? O Sementinha no Jaguaré, que é vizinho depois ali pertinho, já vem o Allan Kardec, Ensino Fundamental 1 e 2, e enfrentam toda a realidade escolar. Vamos dar uma amenizada nesse assunto. A gente vai voltando nele, tá? Porque educadores, quando se encontram, ainda mais num programa como esse, de entrevistas, e se eu pudesse também fazer um programa só especial sobre isso, tem muito assunto, né? Mas e o seu trabalho social paralelo à educação? Conta um pouquinho para nós das sacolas, da história das sacolas, do atendimento, né? Nós tivemos aí uma pandemia, não quero entrar muito na questão da doença em si, mas a assistência que você sempre se preocupou com essa parte social. Conta um pouquinho para nós como foi isso. Como acontece até hoje, ele trabalha com as pessoas, né?
Conrado, como eu te falei, eu não entrando em religiosidade, mas eu nasci espírita, num lar espírita, Certo. onde meu pai é um dos fundadores da Casa Espírita, depois fundaram a Casa da Criança Paulo de Tarso, que dia 31 de janeiro completa 47 anos. Em Osasco. Hoje está em Osasco. E eu herdei. Do seu pai. Essa foi a minha herança. Tivemos convênio com a Prefeitura de São Paulo, tivemos creche e outros trabalhos voltados com a criança turno e contraturno, com os órgãos públicos. Perdemos por questões políticas, por os interesses. Novo governo. Não eram interesses de manter um convênio diferenciado, mas sempre tivemos trabalhando com 90, 100 crianças. Até brinquei com o Conrado há pouco, eu falei assim, eu preciso resolver essa mágoa, porque que ela me prejudica um pouco. E nós trabalhamos com as crianças hoje, com a parte social, mas dentro do seu espaço. Trabalhamos com as crianças dentro das comunidades, com as suas famílias. Eu adoro o trabalho dentro da comunidade. Porque o trabalho dentro da comunidade, ela me cria um laço afetivo. Então, é só para entender, vocês têm um centro espírita. Exatamente. Em Osasco. Não, é na Lapa. Na Lapa. Mas você não fica no centro. Você gosta de sair e encontrar as pessoas mesmo. Vamos dizer fazer o seguinte, trabalho. Nós temos duas diferenciais. O centro espírita, Meimei, Amor e Caridade, é a parte física e religiosa da minha vida. A casa Caminho Paulo de Tarso, Casa da Criança Paulo de Tarso, ela é a parte social do centro espírita. Então, todos os trabalhos sociais, eles são feitos pela Casa da Criança Paulo de Tarso. Nós temos esse trabalho, como eu te falei, nas comunidades, assistencial, com as cestas básicas das famílias cadastradas. Somos 300 cestas separadas. Essa cesta é mensal? Mensal, são 300 todos os meses. Eu costumo dizer que eu sou o maior pedinte que tem, porque eu peço. Como vem as coisas? Eu peço. Vem tudo de doações. Eu faço o transporte. Põe no carro e vou entregando. Né? A minha parte é transporte. E você arruma tempo para tudo isso? Eu estava conversando É puxado, né? Não, eu estava conversando com os amigos no Centro Espírita, numa pequena palestra que fizemos Como você sexta-feira. consegue? E uma amiga me perguntou, Miro, ela fez essa mesma pergunta. Conrado, dá tempo de tomar o vinho. Dá tempo de comer a pasta. Dá tempo de conviver com a família. Dá tempo de passear. Dá tempo de ter férias. Dá tempo do trabalho. Dá tempo de viajar. Dá tempo de ir na casa espírita todas as noites. Dá tempo de trabalhar todos os finais de semana para o irmão. Dá tempo. Dá tempo de tudo. É o querer, né? É o querer. Emmanuel, que era o mentor do Chico Xavier, dizia o seguinte: para fazer um trabalho social, basta boa vontade. Para continuar, perpetuar, precisa um pouquinho mais. Precisa de doar. Se dá tempo para as coisas materiais, dá tempo para as coisas espirituais. Com certeza, dá tempo para tudo. E dá tempo de você dormir 8 horas por dia, se você assim quiser. Eu já estou velho, já não consigo mais dormir às 8, né? Já durmo um pouquinho menos, porque o relógio biológico já me acorda antes. Mas dá tempo. Toda casa espírita faz um trabalho social? Nem todas. Nem todas. Mas, como nos ensinou... A sua missão, você escolheu fazer esse trabalho... Realmente te toca mais fazer esse trabalho. Mas Kardec nos diz, fora da caridade, não há salvação. Tem até uma frase do Chico que ele dizia o seguinte:
Graças a Deus que Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Porque se ele tivesse dito, fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido para outro caminho. Não sei se me compreende. Sim, sim. Então, não é? Vamos entrar um pouquinho nessa parte aí que eu gosto muito também, né? Se eu poderia, se eu pudesse, eu teria um canal só para esse tipo de assunto. Eu amo. Podemos criar. Eu amo um canal só para esse assunto, abrir para todo mundo vir falar a sua visão, mas eu acho que nós vivemos um momento muito de bolhas, né? Todo mundo quer só ficar dentro da sua bolha, por isso que eu criei esse canal Multicast, que você vai se inscrever aí, vai clicar aí no botãozinho que vai dar essa força pra gente. Espiritual. Eu acabei de perguntar se todo centro espírita, eu passei por vários segmentos espirituais, conheci um pouco de cada um, não profundamente cada um, me aprofundei em uma denominação que é bem desconhecida, e depois tive decepções, porque quando você se aprofunda, você conhece realmente os meandros daquela denominação. E eu perguntei agora há pouco se toda a instituição espírita tem um trabalho paralelo social. Você falou que não todas. Agora eu vou te fazer uma pergunta sobre Chico Xavier, que é uma pessoa, eu conheço um pouco da história, não profundamente, mas essas pessoas, canalizadores que surgiram depois do desencarne do Chico, trouxeram a verdade? Existe uma comunicação do Chico onde ele está agora? Alguém trouxe essa canalização, essa mensagem, ou o Chico não se comunicou com ninguém? Eu não posso afirmar que ele tenha se comunicado ou não. Existem já alguns médiuns psicografando pelo Chico, até mesmo o livro. Eu não posso afirmar. Até você deve ter lido ou assistido, acesso, e o que você achou? Que sim, são reais? Eu falei que eu ia te colocar, te apertar aqui para você falar as coisas. São médios renomados, são médios que sempre trouxeram uma veracidade em suas comunicações, em seus livros. Então, acredito que eles estão colocando aquilo que estão recebendo. Não sei se consegui ser claro. Certo. Para a gente entender um pouquinho como funciona, como você se denomina, filosofia espírita, religião espírita, como que o espírita se coloca? É uma doutrina. A doutrina espírita. A doutrina espírita. Tá. Para o pessoal de casa entender a doutrina espírita, por exemplo, a gente tem vários médiums ao longo das eras. Bezerra de Menezes, Allan Kardec, né, são os expoentes, assim, mas tivemos outros. Mulheres também, né? Todos eles compactuam da mesma... claro, não tem um padrão, como, por exemplo, a gente pega outras religiões que elas têm um livro que elas seguem e todo mundo tem que seguir aquela mesma coisa, ou é mais livre? Um segue Allan Kardec, outros seguem Bezerra de Menezes, outro Chico Xavier. Como que isso? Tem uma uniformidade no pensamento, nas ações,
Não tem um livro que você segue? Como que é isso? Conrado, a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Isso em 1854. Foi 1857, quando ele perdão. lançou o primeiro livro. Livro. É o livro basilar da doutrina espírita. Seguir Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra Menezes é um espírita, quando foi, trabalhou a vida pela caridade, um espírito evoluído. Então nós não seguimos Dr. Bezerra de Menezes ou não seguimos o Chico, nós somos espíritas e eles são espíritos, foram médios, são médios que trabalharam deram continuidade à doutrina. E continuam trabalhando no mundo espiritual. Então não, você é kardecista, não existe o kardecismo, existe o espiritismo, porque se a doutrina dos espíritos, porque se fosse kardecismo, seria uma doutrina de Kardec. Fechada. E Kardec não trouxe. Não pregava isso. Não, Kardec ele só trouxe. Sem a pretensão de criar. Ele só codificou a doutrina dos espíritos. Os médios não vêm após Kardec. A mediunidade, ela vem desde o princípio. Nós temos médios que nós colocamos nas fogueiras como bruxos. Joana d'Arc. Um exemplo simples. E hoje é outro contexto, né? São esses médios que trazem. Como as coisas mudam, né? Exatamente. Temos oradores médios maravilhosos que falam da doutrina espírita, nos trazem conhecimentos. Ou seja, o importante é a mensagem, né? E o fazer. Importante a mensagem. Eu costumo dizer aos meus companheiros de jornada, não se preocupem com os nomes. Às vezes tem pessoas que falam assim, o médio fulano de tal, ele é a reencarnação de ciclano. Conrado, que proveito isso traz para mim, para a sociedade, para uma doutrina, para o mundo? Que traz isso para nós? Não é o relevante da coisa. E nós temos essas vertentes dentro do próprio espiritismo. Tem um médium que eu sou apaixonado por ele. Eu ia perguntar de Emmanuel, ele veio contemporâneo de Allan Kardec ou ele é antes? Eu não conheço a história do Emmanuel, mas então li muitas coisas assim, soltas, né? Frases, sempre achei bonito. Então eu vou te sugerir uma leitura de um livro para você saber iniciar a conhecer Emmanuel. Há 2000 anos. É um livro psicografado pelo Chico, pelo espírito de Emmanuel. Qualquer coisa que eu te contar desse livro, estou entrando na história. Dá spoiler, né? Leia esse livro. Depois tem outros. Mas ele é antes do anterior. Há 2000 anos. Há 2000 anos. E Kardec veio... 1874, 76. O primeiro livro. E se nós formos falar em Kardec, nós vamos falar em Pestalozzi. Pestalozzi, se nós falarmos da escola de Kardec, de Pestalozzi, nós vamos falar da minha escola, Allan Kardec. Então Kardec não trouxe na educação nada revolucionária que já não existia no mundo espiritual. Certo. Pestalozzi veio ao mundo montar uma escola para receber Allan Kardec. Quando você tem fatos negativos, como tem toda denominação espiritual, religiosa, que mancham às vezes, né, a denominação, deturpam, ou de propósito ou não, ou ao acaso alguém ocasionou aquilo, eu faço essa pergunta:
As cirurgias espirituais foram um pouco manchadas pelos últimos acontecimentos que a gente teve, não vou citar, todo mundo sabe, né? Todo mundo vê noticiário um médium que foi preso e tudo mais. Deu uma... põe em dúvida, em xeque, né? Eu não diria que põe em dúvida ou em xeque a própria cirurgia espiritual, mas o médium. Nós somos espíritos reencarnantes, viemos com novas oportunidades para aprender. Trazemos toda uma bagagem do passado. E às vezes nós deixamos aquela bagagem falar um pouco mais alto. E acabamos indo pelas tendências que nós já tínhamos. Exatamente. O orgulho, o ego, a vaidade. E nós vamos nos desvirtuando do caminho. Então não é a doutrina, não é a cirurgia. É o ser humano. É o ser humano. Ainda dentro disso, como é a visão espírita dos tempos atuais? Nós estamos no final de ciclo? Meu pai, desde que eu me conheço, ele falava assim para nós: os tempos estão chegados. Estou com 67 anos, então meu pai falava isso há mais de 60 anos. E eu digo que os tempos já chegaram. O planeta Terra está passando de um ciclo para outro, de uma evolução, evoluindo. Está passando de um planeta de prova e expiações para um planeta de regeneração, aonde os espíritos que reencarnarão aqui terão uma visão muito melhor do bem, do amor, da caridade. E aqueles que ainda insistem no mal não mais reencarnarão no planeta. Então haverá uma limpeza. Podemos chamar de limpeza. Muitos reencarnarão em planetas primitivos, aonde reiniciarão novos conhecimentos. Conhecimento ele já tinha, mas adquirir a moral, a ética. Vão levar conhecimentos tecnológicos para aqueles espíritos primitivos. Seriam como se fosse uma prisão, mas é um novo aprendizado. E muitos outros para alguns planetas, escolas. E eu peço a Deus para continuar aqui. Você está falando em planetas, né? A gente, vamos lá, pinga fogo. Chico já ali explanou sobre a vida extraterrestre, que agora está na boca, né? Para estourar. E uma coisa que eu sempre acreditei, né? Sempre a pessoa pergunta para mim: você acredita em essa vida extraterrestre? Eu falo: não, eu sei que ela existe. Eu falo a mesma coisa. Eu não preciso acreditar, e porque eu sei, eu também tive as minhas experiências, né? E qualquer dia a gente vai trazer alguém especialista também aqui em hipnose e tal, e a gente vai conversar sobre esse assunto. E ele lá já declarou, né, que o contato seria feito, ele deu uma data limite, que até foi confundida, e ficaram quebrando a cabeça qual que é a data limite do Chico e tal, isso criou muito alvoroço, mas que quando as coisas realmente estivessem para acontecer, estivéssemos vivendo, esse contato seria feito. Quando você fala em outros planetas, você está falando que essas almas, esses espíritos, também, a gente pode depois explicar um pouquinho a diferença de alma e espírito, ou se é a mesma coisa na visão espírita. Você fala de planeta físico ou planeta etérico, uma coisa dimensional? Essas almas, elas vão para outro planeta dimensional ou é planeta físico? Vai o corpo físico? Como que é isso, para as pessoas entenderem? Só vai o espírito. É o espírito. Agora, nós estamos falando de planetas físicos. Planetas de uma matéria desconhecida por nós, mas é uma matéria. Mas é uma fiscalidade. É uma matéria. É diferente daquela que nós conhecemos, mas é uma matéria. Entendi. O homem mandou
Agora nós estamos em Marte e nós não estamos vendo vida em Marte. Porque nós procuramos a vida Na forma que a gente acha. nós não achamos água. Para o planeta ter vida, precisa de água. Da nossa maneira. Vida humana, vida terráquea. Então precisamos da água, mas não para aquela matéria. Então há uma soberba do homem em querer enxergar o cosmos com a soberba dele, achando que toda a verdade está contida na cabeça dele ao olhar para o cosmos. Exatamente. Agora, se você está no cosmos e olha para baixo, é outra visão. É outra visão. Outra verdade. E nós somos muito pequenos perante o cosmos. Nós somos não aquele planeta primitivo do início, mas somos planetas. Então, para o Espiritismo, existem outros planetas físicos, a maneira Todos são. cosmogênica e Universo. existem outras civilizações, outras vidas Com certeza. avançadas, evoluídas, né? E outras menos ainda. Com certeza. Senão o universo seria esse Só maravilha nós. só para nós olharmos à noite Que e enxergarmos. Que lindo, a gente merece tudo isso. Com todos esses, esse atraso que nós temos. André Luiz, eu não lembro os livros. Tem André Luiz, eu esqueci de citar também. André Luiz. Tem André Luiz em alguns de seus livros, eu não sei porque é toda a série, estudamos todas, que ele conta de viagem astral que ele fez de nosso lar em naves espaciais em outro planeta. Se aquela nave de uma matéria diferenciada foi vista quando ele fez essa viagem astral, seria um ser de outro planeta para os habitantes daquele planeta, não seria? Sim. Não acontece o mesmo conosco? De lá para cá, daqui para lá. Então a doutrina espírita reconhece que existe níveis, né, também de sabedoria, de evolução, Com certeza. tudo normal. Com de certeza. acordo. E essa evolução ela é nível vibracional. Vibracional. Ou seja, são seres que não vai diminuindo, subindo, né, na nossa visão, né? Subindo aumenta o grau de vibração positiva e, consecutivamente, o nível de maldade vai diminuindo. São ondas, né? Nós vivemos em ondas e vamos subindo a nossa vibração. Então a nossa reencarnação, a tendência é a gente subir também e ir para esses níveis ou não? Depende da nossa evolução. Depende de cada um. De cada evolução. Nós não podemos ir a um restaurante onde o nosso poder aquisitivo não consegue pagar a conta. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Agora, já voltando um pouquinho, mas ainda dentro eu já trabalhei em escolas que tem também um fundo espiritual, religioso, mas que por vezes não consegue separar a questão religiosa da educacional. E às vezes empurra um pouco a influência sobre o aluno, né? Sobre os pais. E muitos pais procuram uma rede educacional, mesmo com uma denominação religiosa por trás, achando que vai ter ali uma educação melhor, ou mais disciplina, ou mais religiosidade, ou conceitos mais... É importante separar isso, vocês fazem esse trabalho, deixar livre, colocado para os pais, que a espiritualidade, tem a filosofia que a escola tem por trás dela é uma, que os pais podem ficar tranquilos. Como que é feito essa abordagem? Por exemplo, um pai chega lá para perguntar, ele pode ficar à vontade em relação a isso? Pode. A religiosidade, a religião, ela tem que vir da família e não da escola para a família, da família para a escola.
Então nós temos uma filosofia, aquilo que eu lhe falei que eu não vejo as crianças como crianças, eu vejo crianças como espíritos milenares reencarnando. E vou trabalhar essa criança com essa visão, mas não vou colocar Imposição. a minha religiosidade. Ela não tem que ter. Que é mais um atributo da família, então. Eu tenho um médico que estava falando, que eu ia falar que era de um médium, chama o médico carioca, Raul Teixeira, que eu gosto muito dele. E ele diz o seguinte: para ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque é uma missão bem E você pesada. começa a conhecer certas verdades, começa a aprender que tem coisas que não dá mais para fazer. Não dá mais para passar no farol vermelho de madrugada e dizer que ninguém viu. A minha consciência viu. Então eu não consigo mais. Por isso que é tão difícil. E Raul Teixeira diz uma coisa, numa das suas palestras. Eu precisei de um médico. Fui assistido e fui socorrido, sarei. Agora eu vou ser médico. Porque eu precisei de um advogado, ele me atendeu, fui assim, agora eu vou estudar direito, eu vou ser advogado. Eu precisei de um centro espírita, fui atendido, fui socorrido, sarei daquilo que eu precisava, estava com depressão. Agora eu vou ser espírita. Não, não preciso ser espírita. Eu preciso ser aquilo que o meu coração diz. Porque sabe qual é a melhor religião que existe, Conrado? É aquela que te faz uma pessoa melhor. Essa é a melhor religião que existe. É o amor, né? É o amor. Essa é a melhor que tem. Então, o restante são rótulos que nós colocamos. Para o espiritismo, o que é a alma e o que é o espírito? É a mesma coisa? A alma é o espírito encarnado. E o espírito é a sua essência na erraticidade. Então, hoje... A alma é o corpo físico que está Não. com ela. Como é que é? A alma é o espírito reencarnado. É o Então, espírito. quando hoje nós estamos reencarnados, então nós denominamos o nosso espírito de alma. Quando estamos na erraticidade, Sem o corpo físico, o espírito. Entendi. A maldade humana reencarna? Nós trazemos, sabe? Está dentro. É a nossa essência. O mesmo espírito? É o mesmo espírito. Reencarnando? O espírito não regride. Ele não regride. Toda a conquista ele traz. Mas ele parte daquilo, lógico que na erraticidade, entre uma encarnação e outra, tem estudos, tem aproveitos. Mas ele volta com o mesmo nível de maldade? Se ele não melhorou. Mas é deixado para ele? É o livre-arbítrio. Nós temos optar? a decisão. Deus nos criou simples e ignorantes. E com o nosso livre-arbítrio, nós fazemos as nossas próprias escolhas. Por isso que a semeadura, ela é livre. Mas a colheita é obrigatória. Nós temos o livre-arbítrio. Nós fazemos as escolhas. Não há interferência nem para o bem nem para o mal? Nós temos os exemplos para o bem. E o mal que nós já nós trazemos, se não conseguimos, entre uma encarnação e outra, suprimos. Reencarnamos com oportunidades diferentes para sanearmos esse mal, para modificarmos. Nós reencarnamos com essas ferramentas, mas ele não é tirado de nós. Nós tiramos. O próprio espírito tem autonomia para evoluir e evoluir. Ele opta. Toda autonomia é do espírito. Não tem outra. Não há um grupo de anjos que vai fazer aquele espírito ser melhor. Não, vai fazer da exemplificação do amor, nos oferecendo ferramentas para nós melhorarmos. Eu vou contar uma pequena história. Certa vez, eu fazia entrega na comunidade, naquela época eu fazia entrega à noite, era no meio da pandemia, e tinha uma amiga que queria visitar a comunidade.
E não sei se você conhece algumas comunidades, essas mais precárias, são corredores, um barraco, e nem sempre são de madeira, um do lado do outro, são corredores que tem que passar um fogão e uma geladeira. E ela queria conhecer, eu falei, então vamos conhecer, levei ela à noite. Quando nós saímos, ela trabalha comigo até hoje no centro, há muitos anos. E ela falou para mim, tio Miro, queria ter uma varinha de condão e bater aqui e transformar tudo isso. E o meu amigo, que fala no meu ouvido, não perde a oportunidade, disse, tudo o que você está vendo é a misericórdia divina. Então aquilo que nós chamamos de sofrimento, de dificuldades, é a oportunidade que o Espírito tem para transformar-se. Mesmo através da dor. É a dor que nos modula para o bem. É como falam, precisa do caos para a gente dar a guinada e transformar as coisas. Exatamente. Sem o caos não há. Eu costumo brincar com meus pupilos, eu chamo assim, ai, tio Miro, se eu ganhar na Mega Sena, nós vamos fazer um monte de coisa. Eu falei, vou começar economizando então. Qual o dinheiro? O dinheiro da Mega Sena. Vamos aplicar o dinheiro da Mega Sena. Porque Cristo, é lógico que essa história, ela tem era um ensinamento com 2 pães e 2 peixes, ele alimentou multidões. Não era os 2 pães físicos, né? E nem os 2 peixes físicos, mas era com a palavra. Então nós, com pouco, podemos também alimentar multidões. Francisco de Assis dizia o seguinte, saia a evangelizar. E se necessário for, utilize do verbo. Então, para evangelizar, basta o exemplo. Basta o exemplo. Nós somos um exemplo. Voltando para a educação, aonde o lar tem que ser a primeira escola, sim, porque ali está o exemplo de evangelizar. É tudo interligado, né? A doutrina, ela sofreu ou está sofrendo, lógico que ela, toda denominação, toda religião, ela vai se atualizando. Teve algum update, assim, alguma coisa que vocês tenham mudado dentro da doutrina, ou só vai se adaptando aos novos tempos? A cerne da doutrina, ela continua a mesma, ou ela foi em cima A doutrina é dos espíritos, não? Eles é que vão ditando. Então não cabe a nós modificar. Eu já ouvi versões onde Kardec, dentro da doutrina espírita, dentro de espírito, Kardec estava ultrapassado. Já ouvi isso. E Chico falava, como ele está ultrapassado? Se nós ainda não aprendemos nem aquele o amor, o beabá. Como que o amor vai estar ultrapassado? Não ultrapassa. Teremos outras coisas para ser agregadas, mas precisamos alcançar esse nível para recebermos essas novas. Esses médiums que foram dando continuidade à doutrina, você tem notícias se eles reencarnaram? Ou eles estão trabalhando no plano apenas deles e de lá eles... Eu acredito que todos eles estejam trabalhando lá. Apesar que o próprio Chico dizia que Emmanuel já tinha reencarnado. E falava na época a idade que estava, não queria voltar. Eu nunca tive essa preocupação. O espírito voltou. Pouco importa, né? Eu sempre faço a mesma pergunta. O que isso vai nos acrescer? Esse conhecimento.
Se voltou, quem é, quem não é. Apenas curiosidade. Nós fazemos um trabalho de pastas espíritas na nossa casa. Temos curas maravilhosas. E às vezes me perguntam, qual foi o nome do espírito que trabalhou, que criou? O que importa? O que vai mudar para você? O que vai mudar? Até porque eu nunca vou perguntar. Eu tenho um mentor espiritual, trabalha comigo. Você nem quer saber quem é. Não, eu já perguntei por curioso, também sou curioso. E ele me falou, o seu amigo. Pronto. Pergunta para mim, você já ouviu o rosto, ele? Como ele é. Nunca me permitiu. Porque ia satisfazer o ego. E, mira, você vê espírito algumas vezes, eu vejo quando há necessidade. Senão não tem porquê. E você nunca viu? Eu ia satisfazer o meu ego. Vou dar um recadinho aqui. Pessoal, logo mais, você já se inscreveu? Você está esperando o quê? Eu não posso ir do outro lado, pegar na sua mão, fazer você clicar na inscrição, porque a gente depende disso. Olha o papo como tá legal, interessante. Você que não conhece muito sobre o Espiritismo, está tendo a oportunidade de agregar, de refletir, porque aqui a gente abre espaço para todos falarem de amor. Falou de amor, não importa a denominação, não importa o nome, importa que a gente seja regado com essas palavras que tem como mote, como sol principal, o amor. E em cima disso a gente vai desenvolvendo o pensamento, o sentimento, a emoção, a vibração. E então, para contribuir aí, dá um joinha, dá um like e se inscreve no canal. Eu quero falar para vocês que eu tenho alguns canais de trabalho, né? Não canais do YouTube. Em breve eu vou abrir um outro canal do YouTube para dar continuidade a esse canal que foi utilizado. Esse canal tem uma miscelânea de vídeos, tem de música, tem na época que eu era vegano, hoje eu não sou mais vegano. Tem também algumas mensagens e reflexões que eu já passei, mas eu vou criar um outro canal para vocês migrarem para lá, aqueles que querem só ouvirem mensagens, reflexões para a gente compartilhar pensamentos sobre o mundo atual, que envolve espiritualidade, envolve reflexões sobre o despertar do ser humano, o acordar, o enxergar o mundo como ele é hoje. Mas eu tenho alguns canais no WhatsApp, alguns grupos que você pode participar. Eu tenho um grupo de psicopedagogia que você pode participar. Você tem direito a 3 perguntas semanais e interagir comigo nesse canal do WhatsApp, nesse grupo de WhatsApp. São grupos de WhatsApp que você pode escolher qual que você quer participar. Na descrição aqui do vídeo vai estar o nosso contato. Eu quero participar do grupo de psicopedagogia porque eu também estudo essa área, saúde mental, ou porque eu tenho um filho com problemas. Lá você pode conversar comigo, eu coloco dicas, coloco reflexões. Uma vez por semana tem uma aula sobre psicopedagogia, tá legal? E o custo disso você vai pagar só R$5 por mês para participar desse grupo. Um grupo fechado, só de interesse para cada pessoa. Aí eu tenho outros grupos também no mesmo molde. Uma aula por semana, você pode fazer 3 perguntas. Eu tenho um grupo de psicanálise, que eu também estou atendendo. Também o mesmo valor, R$5 por mês para participar desse grupo. Tem um grupo de teatro, onde eu coloco informações de teatro. Tem um grupo de teoria musical, que é um grupo onde a gente aborda instrumentos musicais e a teoria. É uma aula por semana. E tem um grupo de italiano. Você que gosta de italiano, lá nesse grupo a gente também coloca uma aula por semana, dicas, lições, posts. Está sempre conversando um pouquinho italiano nesse grupo. Então não perca
Esse valor de R$ 5 é esse ano. Ano que vem a gente vai aumentar o valor conforme o grupo vai aumentando, tá bom? E em breve um canal no YouTube só para a gente falar do despertar, trocar informações, porque eu não sou guru, eu não sou mestre, eu não sou médium, eu não sou absolutamente nada. Eu sou uma formiguinha que está aprendendo, levando a sua folhinha nas costas. Mas eu, nesse grupo, e esse canal aqui era a proposta inicial, e ele agora é o multicast. O próximo canal que eu vou abrir é para a gente trocar experiências e visões sobre o despertar do ser humano dessa nova era, que a gente está vivendo essas transformações planetárias agora. O que, que a gente pensa, as nossas vivências aqui, como está sendo? Tem que despertar, tem que abrir os olhos, mas tem que sair para trabalhar. É esses assuntos que nós vamos trocar ideia nesse outro canal, tá bom? É só entrar em contato, o WhatsApp é o mesmo, para a gente conversar e eu te explicar mais detalhes. Voltando aqui com o tio Miro, então a gente sabe que a formação desse espírito passa por uma formação familiar, passa por uma educação, por responsabilidade da família, a religiosidade, a responsabilidade da família. Tudo isso é muito importante. Onde entra então a importância da arte, da cultura na formação desse ser, na visão também espírita? Onde entra a arte, o fazer arte? A arte, hoje a gente sabe de algumas coisas que estão vindo à tona, que ela sempre foi manipulada. Como que eu, com o desenvolvimento espiritual, não importa a denominação, vou separar isso, vou entender. Será que eu estou fazendo essa arte que depois vai ser manipulada ali? Quando que ela pode ser usada com viés espiritual? Ou eu estou sendo 100% sincero comigo mesmo e não estou sendo usado pelo sistema para fazer arte? Quando nós estamos falando que o espírito traz aquela bagagem dele, você falou, ele traz o mal que ele tinha, se ele não conseguiu expurgar, ele traz. A arte, ela muda os quadros mentais do espírito, porque a arte, ela vibra numa esfera superior. Não estou dizendo a arte manipulada que nós conhecemos, mas ela tem uma vibração superior. Mas se ela é manipulada, é porque eles também descobriram que através dessa vibração superior seria possível manipular o humano. Exatamente. Não está certo esse pensamento? Se nós colocarmos nessas crianças, essa arte, essa vibração, só para canalizada para o positivo. Para o positivo, dificilmente ela será manipulada, mesmo com instruções. Mas ela precisa saber disso. Ela precisa. E cabe a nós filtrar. Orientar. Aí vamos voltar o acesso ao celular. Vamos voltar à família sem estrutura. Aí nós fazemos um trabalho, não tem uma sequência e nós perdemos. Essa criança pode ser manipulada, essa arte pode ser manipulada. Você é músico. Porque a própria música atual que a gente vê, ela possui ondas negativas. Exatamente. Popularesca, do pior sentido, chula, com duplo sentido, atiçando os piores demônios que o ser humano tem desde a infância. Já é também uma manipulação. Já é uma manipulação. E cabe a gente diferenciar isso com dentro da escola, com esse trabalho de artes, né? Tinha uma vez na escola, as crianças estavam cantando uma música em inglês, todo, e era uma música... Saber a tradução. E a Norier chamou e falou assim, pera, vamos traduzir essa... Vamos ver a letra dessa música, porque o ritmo é gostoso, é bonito, tá? Vamos ver o que essa música nos diz.
antes de nós continuarmos. Quando foi ver, Não tinha condições. uma das coisas boas da internet é isso, e do YouTube também, né? Apesar que a gente está sofrendo algumas castrações aqui. Mas vem à tona, por exemplo, apresentadora de programa infantil, que instintivamente ou de propósito, ou quem estava por trás, ou a produção, ou a rede de TV, incitava a sexualidade, a bajulação, a depreciação feminina, sexual, tudo desde a infância, com letras, inclusive em inglês, E hoje ondas que nem a gente não sabia nem o que queria dizer, e será que a apresentadora sabia o que ela estava fazendo? Mesmo incitando e dando oportunidade para grupos musicais com letras altamente eróticas desde a infância. a pergunta é, será que ela sabia? Quando você vibra, mesma sintonia, você está no contexto. Você vive aquilo. Talvez eu não tenha a intenção de passar aquilo, porque aquilo para mim é muito normal, porque eu vivo aquilo. É a vida dela. Ela vive aquilo, então Então cabe ao educador. cabe ao educador. Porque você, por exemplo, em história, você pega lá as colunas gregas, Partenon, você pega uma estátua de um deus grego, uma deusa seminu. Se o educador ele vibra baixo, ele vai conduzir aquilo erradamente no ensino. Exatamente. E não corretamente. Não vai ter a arte. Os E a traços. história. Porque quando essa estátua ela foi construída, esculpida, ela não foi feita com essa intenção vibracional. Não, era o detalhe da arte. Era o amor à arte. E hoje você direciona. Você pega umas letras de música e você fala, meu, Não. como? Eu estou muito na comunidade, Não tem como pensar trabalhando. em Deus, em amor, em Jesus, em nada. E eu escuto aquilo, eu falo, meu. Ele fala assim, meu, mas você está lá. Eu coloco a mão, mas eu não preciso me sujar. Eu vou lá porque necessito. Uma vez, só voltando esse raciocínio, nós fomos entregar a cesta, eu tinha uma companheira que me ajudava, aí teve uma mãe que veio com a criança, veio buscar uma cesta e uma lata de cerveja na mão. Você fala, pô, veio buscar o alimento. E tá bebendo. Bebendo, então ainda a moça me questionou, falou assim, mas ela tem o dinheiro para bebida, mas não tem para cesta. E como que a gente faz? Ou cigarro, né, às vezes. Maioria das vezes. E o amigo espiritual falou para ela, não dá uma cesta para ela, dá para a criança. Não sei se me entende. Sim, eu entendo, eu tenho certeza que o nosso público inteligente, selecionado. Pessoal, eu falo da inscrição, é muito sério isso que eu vou falar agora. Eu falo da inscrição, eu quero que o canal cresça, mas eu não quero 1 milhão de seguidores nesse canal que não aproveitem esse tipo de assunto. Eu prefiro ter 3.000, 4.000, que sejam pessoas inteligentes, que eu sei que todos vocês são, que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir os cortes, porque estão aprendendo alguma coisa com a alma limpa, com o espírito para cima, vibrando positivamente no amor, no conhecimento, nas coisas boas que nós estamos conversando, e não preocupada com rótulos, com ismos, com isses, com nomes, com denominações, com nada disso. Eu prefiro ter menos inscritos. Eu quero que você se inscreva, mas eu quero que você aprenda como eu estou aprendendo muito, trazendo esses convidados aqui. Dentro do contexto ainda da espiritualidade, qual é... que às vezes a gente tem que achar a palavra certa, né, para não... não é
relevância, não é a palavra que às vezes a gente não consegue achar, mas a figura de Jesus dentro da espiritualidade, como que ela é enxergada, como que ela, onde ela é, qual o patamar que ela é colocada, a mesma importância que as outras filosofias. Jesus é o governador planetário, co-criador do planeta Terra. Jesus é o espírito escolhido por Deus para dirigir o planeta. Então é o espírito supremo. Supremo. O máximo. É o máximo. Existem outros Cristo no universo? Com certeza. Muitos deles. Muitos deles. Quando eu falei de atualização, né, e aí você falou, não, tem vertentes que estão dizendo que o Allan Kardec está ultrapassado. Por que eu falei isso? Porque a cada dia surgem novas informações para nós, mas que são velhas para quem comanda o planeta negativamente. Exatamente. Cada um vê o seu tempo. E elas estão sendo... E aí essas informações novas da possível verdade planetária, física, estão vindo à tona. Ruínas na Amazônia, né? Na Antártida, povos intraterrestres, né? Quantidade enorme de naves no céu, físicas e não físicas, contatos, né? Também extrasensoriais, novos médiums, canalizações. Por isso que eu perguntei se essas informações novas elas são cruzadas com o que vem nesse sentido, se a doutrina se permite olhar essas informações e achar um lugarzinho para encaixar ali na doutrina. Ou se a doutrina é rígida, não, ela segue ali e acabou. Não se deixa influenciar por essas informações, ela pesquisa, ela tem um grupo que fica de olho e traz para debater, ela é aberta a isso. Como que é isso? Eu vejo aberta, mas voltando àquilo. Vamos aprender o amor. E as informações vão vindo. Nós tivemos espíritos, e cada dia mais reencarnam espíritos de outros planetas, de uma evolução muito superior à Terra, que vem para dar esse up nessa população. Permitindo um crescimento. Mas aí é que tá, tem denominações que não deixam entrar essas informações novas. É nesse sentido. Porque tem medo de quebrar o status que tinha antes. Porque modifica algumas coisas. Da mesma forma que se descer uma nave na Avenida Paulista, quebra todo o sistema. E eu diria que não, no Espiritismo ela não vai mudar. Ela iria complementar. Ela iria complementar. Fechar algumas conclusões, algumas respostas que estão para vir. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu não lembro, que eu minha memória seja... aonde Kardec pergunta aos espíritos, ao Espírito da Verdade, se Cristo já havia visto Deus. E os espíritos dizem, já viu e o compreende. Quer dizer, o compreende dá uma abertura maravilhosa do ver. Porque quando nós perguntamos, Kardec pergunta, já viu? Ele pergunta com os olhos humanos. E o Espírito da Verdade diz, o compreende. Ou seja, é um raciocínio muito aberto. Nós temos que compreender. Então tem certas coisas que ainda a nossa inteligência não compreende. E não nos é dado ainda. Porque eu vou estar dando cálculo avançado para uma criança que não aprendeu álgebra. Esse é um ponto muito profundo, porque aí que tá. Eu vou querer encaixar esse ser que desceu na Paulista na minha realidade, na minha visão humana,
ou eu vou me encaixar na realidade que ele traz de fora? Aí é que tá. Eu preciso me encaixar na realidade que ele Porque traz ele de tem fora. uma visão maior, né? Que ele vem maior. A gente aqui é muito encaixotado, né? Nós somos encaixotados, nós somos orgulhosos, achamos que ainda a nossa verdade É a suprema. ela é universal. E a nossa verdade, a minha verdade, Conrado, ela não chega daqui. Parou? Parou. Não sei onde parou. Né? Eu coloquei de novo aqui. É o vermelhinho que está aqui em cima. Vê se enquadra ela aqui para você. Tá, eu só não sei que hora que parei. Não, tudo bem, depois eu vou ver. Então nós estamos falando... 1, 2, 3. Nós estamos falando das verdades Que a gente desconhece. que nós desconhecemos. Nós achamos, pelo nosso orgulho, que a nossa verdade é universal. A minha verdade... Parou? Parou. Tudo bem, vamos ficar só nessa. Deve ser a memória. Não é por causa dessa mensagem, mas ele tem bastante memória. Engraçado. Vamos tentar mais uma vez. Se parar, aí a gente continua só nessa câmera mesmo. Ver se está pegando bem você. 1, 2, 3. E nós acreditamos, pelo nosso orgulho, que a nossa verdade é universal. A minha verdade, Conrado, ela não ultrapassa essa distância de 40 centímetros que nós estamos. Porque na hora que ela confrontar a sua verdade, ela desiste de ser. A hora que eu não permito, o que acontece muito hoje, que você tenha uma verdade, e a minha tem que ser a verdade absoluta, eu deixo de aprender. Não sei. Pessoal, um recadinho aqui para você. Centro Educacional Allan Kardec. Você é da região de Osasco, Cotia, toda essa região próxima até do centro de São Paulo, a divisa ali com Osasco, fica bem perto do centro, ali é Vila Campesina. Isso. Centro Educacional Allan Kardec, Fundamental 1 e 2, uma escola diferente que você tem que se permitir conhecer. Recomendo, fica em Osasco, na rua Manuel Saraiva 146, bem fácil de chegar, o telefone vai estar na descrição, mas é o 11 99 325 11 99 325 9779. Pausa o vídeo e você vai pegar o telefone ou olha na descrição. Conheça essa escola com conceito diferente, voltado para o aluno, as necessidades, a inteligência do aluno desenvolvida na sua potência máxima, com todo o cuidado, com todo o amor e com todo o carinho dos educadores e da direção também. Conheça Centro Educacional Allan Kardec em Osasco. Continuando aqui, muito legal o nosso papo. Eu já estava falando aqui nos bastidores para o tio Miro que nós vamos ter que ter um segundo programa. É o primeiro, nós estamos na 5ª entrevista, é a primeira vez que eu falo isso, que vai dar para... Os outros todos estão convidados, logicamente, quando eles têm novidades para lançar. Mas o tio Miro tem tanto assunto aqui, tem a questão familiar que eu queria ainda também abordar, mas é muito assunto e pouco tempo. E ele também tem uma vida bastante atribulada, tem o trabalho social, né, com a Casa da Criança Paulo de Tarso, com as cestas básicas, as sacolinhas de Natal, né? Exatamente. Também que tem essa assistência aí.
E tem a escola, tem o trabalho com a educação infantil também, tem toda uma mentalidade, tem uma grande mulher que é a Tia Nô por trás, que sem um grande homem tem também uma grande mulher, não atrás, né? Do lado. Do lado. E eu tive o prazer de trabalhar com eles, recomendo a escola, eu espero que vocês tenham, que já conhecem o tio Miro, que ele vai divulgar isso para todo mundo na escola, pedir para todas as crianças se inscreverem, vão conhecer um pouquinho mais do coração, que eu queria abordar mais o coração desse descendente de italiano, que me agrada muito, está sendo muito prazerosa essa entrevista, falar como se eu estivesse aqui conversando com alguém de longa data, muito longa data. Com certeza pode ser. Né? Com certeza, né? Como se fosse um parente mesmo. Eu me sinto assim, da minha parte. Né? O carinho, tanto que a vibração que a gente está tendo aqui ao conversar. Uma perguntinha, nós estamos caminhando já para o encerramento dessa entrevista. A mediunidade, né? Uma pessoa que vê ou ouve algumas coisas que ela não compreende. Antigamente, no período medieval, Renascença, né? E até um pouco depois, bastante tempo depois, ainda era considerada como doente, né? Uma pessoa doida, louca. Eu traria um pouquinho mais recente Ainda? isso. Eu vejo na escola. Ainda. Para o desconhecido. Porque a criança, ela tem uma capacidade de enxergar, de ver, de conversar. O amigo imaginário. Que não é imaginário. Que é um amigo mesmo que está lá do lado. Nós podemos entrar nos detalhes, talvez numa próxima vez. Pois é isso que eu quero descobrir. Né? Até que ponto eu sei que é um amigo ou um inimigo, né? Como eu diferencio isso? E nós temos crianças. Eu tenho uma criança que eu ajudo os pais nas dificuldades que eles têm, eles são de Santa Catarina, que ela tem uma síndrome. Porque foi constatado síndrome. Você vê quando ela tem as crises. Você fala, é um absurdo isso. Como que pode acontecer isso sem que a mediunidade explique? Sem que a mediunidade explique. Que nem se consegue explicar a ciência. Sem que a reencarnação explique. Você falou que não acredita. Eu também não acredito na reencarnação. Porque eu sei que é assim. Nós passamos essa fase. Não, eu não acredito em ET. Você vida extraterrestre. Na encarnação, eu tenho a minha opinião. Eu não vou falar aqui. Ele tem que falar. Eu não acredito em vida extraterrestre, porque eu sei que ela existe. A reencarnação já é um outro tópico. Eu não vou falar a minha opinião. Eu tenho uma opinião formada. Eu tenho, mas eu quero que ele seja a estrela aqui, não sou eu a estrela. Então, como ela não explica? Só ela pode explicar. Só ela pode. Então, é aquilo, nós trazemos, sim, nós trazemos aquilo tudo para essa vida. Nós sofremos influências, sim, de espíritos que nós prejudicamos no passado. E temos a maravilha dos amigos espirituais para nos orientar, a nossa caminhada. Que todas as religiões chamam de anjo da guarda. Sim. A ciência, as vertentes esotéricas, a astrologia, a medicina, onde a inteligência artificial, onde se encaixa tudo isso no espiritismo. Só que, infelizmente ou felizmente, vai ficar para um segundo encontro. Essas perguntas, nós vamos partir daqui. Nós vamos dar um tempinho, vamos agendar
a parte 2 dessa entrevista que merece. Obrigado. Tá merecendo já. Nem sei se vai dar tantos views. Não me interessa, que nem eu falei. Interessa é a qualidade. Não interessa a quantidade de inscritos nem de visualizações. Mas eu acho pertinente, eu acho importante conhecimento. Você conhecer, abrir os horizontes, abrir a cabeça, abrir o coração, conhecer pessoas, o que elas pensam, sem discriminação, sem julgamento, pré-julgamento. Então essas questões, inteligência artificial, espiritismo, a história revelada atual, esses conceitos novos, a ciência, a medicina, a astrologia, onde se enquadra isso com a doutrina espírita? Tio Miro, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela tua presença. Foi eu que agradeço, um bate-papo enriquecedor, que só me agrada e só me deixa feliz. Eu Por receber uma pessoa que foi importante também numa parte da minha vida e continua sendo, porque os amigos a gente não perde, a gente volta a encontrá-los. Eu só queria deixar uma frase. Pode deixar um recadinho aqui para que eu recebi de uma irmã espiritual que meu amigo trouxe, e eu acho que ela serve para todos nós. E fala do planeta nessa transição. Às vezes nós falamos o quanto estamos abandonados. Se estamos só nesse mundo, nas trevas, nessas guerras, em tudo. E ela me disse o seguinte: já não caminhas mais na escuridão. Trilhas sobre a luz do luar. Nunca vos deixarei só. Meus amigos, nós não estamos só. Não estamos mais nas trevas. Ainda estamos na luz do luar, não é do sol. Mas já caminhamos com luz própria. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal. Se inscreva, deixe um like, faça um comentário, ative o sininho e compartilhe com os amigos que gostam desses assuntos abordados aqui. Hoje foi principal educação, espiritualidade, amor e andar correto, andar reto, mas vem mais aí por aí o segundo programa a gente vai agendar. Um beijo no coração de vocês e até o próximo. Obrigado.